Olá, pessoa rica que está chegando aqui no podcast. Opa, não, agora a conversa aqui é outra. Olá, pessoal do Papo de Turma, tudo bem? Hoje eu tô aqui acompanhada de figuras maravilhosas. Eu sou a Diana Manente, já participei do antigo Finanças com o Sulca e tô aqui hoje para a gente falar sobre o Dia das Mulheres e Meninas na Ciência. Muito bem, a gente está com a nossa neurocientista favorita, que já está participando pela segunda vez, a Sinara. Sinara, seja bem-vinda, te apresenta ao nosso público, por favor. Oi, Diana, muito feliz em estar aqui de volta com vocês. Prazer enorme falar aqui sobre ciência e mulheres e meninas na ciência. Muito bem, e a gente tem também uma estreante hoje aqui no podcast, a nossa botânica Júlia Gava. Por favor, Júlia, te apresenta. Oi, Diana. Oi, pessoal. Sinara, é um prazer estar aqui falando com vocês. Então, hoje é o Dia das Mulheres e Meninas na Ciência e a gente vai falar sobre os desafios e as conquistas de todas nós nesse meio. Vamos lá, meninas? Vamos lá. Vamos lá. Então eu vou começar, Sinara, vou começar perguntando pra ti, tá? Como uma neurocientista com uma trajetória tão grande, quais foram os principais obstáculos que tu enfrentou como mulher na ciência? Conta pra gente. Então, Diana, eu vou te dizer que pra mim, a minha geração, eu não enfrentei tantas dificuldades, não tive dificuldades grandes pra me colocar, né, no meio científico. Né? Claro que desde a minha entrada, a maioria dos professores, dos orientadores, dos mentores, eles eram homens, né? Então, mas isso não foi desmotivante, porque eu sempre estava cercada de muitas mulheres, né? O meio científico onde eu cresci sempre teve muitas mulheres. Então, a minha geração, graças às gerações que me antecederam, né, que desbravaram esse território, né, que foi sempre dominado muito pelos homens, mas eu posso dizer que a minha geração eu não enfrentei tantos obstáculos, sabe? As oportunidades não foram fechadas para mim por conta do meu gênero, né? Então acho que a minha geração eu não enfrentei, né? Eu pessoalmente não enfrentei, não posso dizer que eu enfrentei dificuldades por ser mulher. Então, mas eu acompanho a história das mulheres e eu vejo assim que é muito recente essa luta, né? Então, há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, já era bem diferente a história, né? Então, quem dirá 70, 100 anos atrás. E hoje tu tá ocupando uma posição, digamos assim, de liderança, né, Sinara? Já tá à frente de um laboratório. Então, assim, tu percebe essa mudança também nas posições de liderança dentro do meio acadêmico, que eu acho que é onde tu circula mais, ou tu acha que isso ainda precisa ser transformado? Temos mais homens ainda do que mulheres nessas posições? Olha, ali onde eu estou trabalhando, Diana, ali no programa de pós-graduação em Ciências da Saúde, é um programa muito forte, né? Que no passado era muito masculino, mas hoje já está meio a meio. Uhum. Então, ingressaram muitas mulheres, muitas biólogas, até pesquisadoras, colegas, né? E até a questão, né? A nossa própria universidade, ela é dirigida, né? Gerenciada por uma reitora, uma mulher. Então, ali na universidade, a gente tem um espaço muito favorecido assim e encorajado, né, para as mulheres liderarem. Mas claro, né, a gente percebe assim, às vezes no dia a dia, às vezes uma reunião onde tem mais homens, né, a gente percebe que a nossa opinião às vezes ela tem um peso. A gente precisa trabalhar melhor, né, a comunicação para fazer a nossa opinião, fazer valer a nossa opinião, né, porque, claro, é um trabalho cultural, né, dos homens sempre dominarem por muito, muito tempo. Então, às vezes no dia a dia, pequenas coisas, a gente encontra uma outra coisinha, mas no geral, eu tenho muita sorte, né, na universidade, um ambiente muito favorecido para a liderança das mulheres.
Tá, e pra gente, assim, só finalizar esse assunto contigo, já vamos passar aí pra ver a opinião da Júlia também. Eu sei que tu tem uma experiência internacional, né, Sinara? Tu chegou a perceber essa diferença do Brasil para outros países? Então, na diferença, você diz assim, de tratamento de homem e mulher? E do número de mulheres mesmo. Em número de mulheres... Em quantidade de mulheres presentes nesse cenário. Primeiro, assim, vamos analisar, e depois a gente pode analisar essa questão do tratamento, o peso da palavra, da força da opinião. Uhum. Então, os cargos que a gente diz de professor investigador, né, que é o professor principal coordenando laboratórios, lá no exterior, é muito mais dominado por homens. Né? Então, existem muitas mulheres, mas existem a maioria realmente de homens. Aqui no Brasil também, né? Geralmente, se a gente fizer um levantamento, a grande massa é de homens. E isso fica muito claro quando a gente vai para congressos, né? Tanto internacionais, nacionais. A gente vê que a maioria dos palestrantes, dos pesquisadores de destaque, né? São homens. Né? Então, a gente percebe que existe essa diferença, né, tem mais uma maioria ainda de homens ocupando esses cargos, mas em questão de tratamento, eu não senti diferença, tá? No tratamento, da relevância de opinião e tudo mais, mas a gente sabe que isso depende de instituição para instituição, de grupo de pesquisa para grupo de pesquisa, né? Então, na minha situação, a primeira experiência no exterior, eu fui num laboratório coordenado por uma mulher, então definitivamente não tinha nenhum preconceito lá. E na segunda experiência, quando eu estava em Nova York, era coordenado por um homem, mas um pesquisador assim maravilhoso, com um laboratório cheio de mulheres também. Então, nunca senti na pele essa diferença e essa dificuldade, sabe? Bacana. Júlia, e pra ti, tu tá no começo da tua carreira, né? Então é um cenário diferente do da Sinara, assim. Conta pra gente, quais são esses desafios de ser uma mulher jovem na ciência? Sim, a minha trajetória dentro da ciência ainda é muito recente, mas assim como a Sinara, eu me considero privilegiada por onde eu tô, né? Que é a Unesc, que é uma universidade bem inclusiva nesse sentido. A gente tem dentro do nosso curso excelentes referências femininas de pesquisadoras, incluindo a Sinara, que foi minha professora e que é uma ótima referência, né, para mim, apesar da gente não estar na mesma área, continua sendo uma representatividade muito grande ver uma mulher jovem, assim como ela, tendo tantas conquistas. E isso realmente inspira a gente, né? E dentro da botânica também, no herbário onde eu trabalho, que é o Herbário Padre Dr. Raulino Reitz, ele foi fundado por uma mulher também, há 30 anos atrás. E foi a professora Vanilde, né? Ela foi uma das primeiras professoras aqui da nossa região a ter doutorado em botânica, a entrar nessa área da botânica. E também é uma pessoa que serve de referência para mim ali dentro. Então, apesar de eu ainda estar nesse início, eu já tive ótimos exemplos de onde é possível chegar. E tu acha, assim, vislumbra quais os teus principais desafios mesmo, assim, coisas que tu imagina que tu vai ter que superar ainda por ser uma mulher jovem e tá ingressando dentro desse meio? Então, vendo o cenário, né? Esses dias eu estava até numa matéria que falava que aqui no Brasil, dentro da pós-graduação, as mulheres elas são maioria como estudantes, mas quando chega em posições, por exemplo, como professores ou pesquisadores de cargos mais altos, isso é a maioria dominado por homens. Então a gente ali como estudante, a gente está ali aprendendo. Só que, no fim, os homens acabam conseguindo chegar mais a postos mais altos, assim, digamos, né? Daí eles até falam que
Muitas vezes pode estar relacionado à questão do papel da mulher dentro de uma família, a questão de maternidade, né? Eu ainda não sei se eu quero ser mãe, mas essa questão da maternidade, por exemplo, eles falam que durante esse período em que as mulheres diminuem a sua produção científica, elas acabam sendo desfavorecidas porque os homens continuam produzindo enquanto elas têm que parar para dar um pouco mais de atenção ao núcleo familiar, né? Vamos ouvir o barulho do tabu quebrando? Vamos trazer dados. Vou fazer um link aqui, porque eu acho que essa tua fala ela vai encaixar perfeitamente em alguns dados que o André pesquisou pra gente. E ele trouxe, são dados da Unesco, Júlia. Olha só que interessante, né? As mulheres recebem menos por suas pesquisas e não progridem em suas carreiras na mesma velocidade que seus colegas homens. Isso é um dado da Unesco. Mas o que eles falam e o que eles trazem aqui é mais atrelado à rotina doméstica e não necessariamente à maternidade. Então, abre teu olho, porque a gente conhece teu namorado, Júlio. Olha só, a rotina doméstica mais pesada para a mulher é uma das causas que afeta o tempo necessário para a pesquisa. Então, diz a Unesco que existe um desequilíbrio nas tarefas domésticas que faz com que as mulheres no Brasil estejam envolvidas com afazeres em casa em média 10 horas a mais por semana do que os homens. Então, ou seja, não tem só a ver com a maternidade. E eu acho importante a gente trazer essa reflexão, não sei, né, Júlia, Sinara, se vocês concordam comigo, mas assim, eu sou mãe, tenho uma filha de 18 anos, tenho um filho de 3 anos, então assim, né, deu bastante tempo assim pra refletir e mesmo assim ainda quis embarcar nessa de novo. Tem gosto pra tudo nessa vida, né? Mas enfim, eu acho importante a gente trazer isso porque essa carga da maternidade, ela sempre vem, né? E esse discurso de que as mulheres... Aí se justifica muitas vezes nesse discurso de que mulher tem que ganhar menos porque engravida, de que a mulher que engravida ou que tem filho não pode se dedicar da mesma forma como um homem que não tem essas questões, né? Então eu acho super importante, que bom que tu trouxe isso, Júlia, pra gente realmente refletir e deixar aqui essa reflexão pro nosso ouvinte também, né? Muitas vezes é uma questão, essa questão do machismo estrutural, ela tá tão enraizada que não tem necessariamente, a mulher não precisa ser mãe pra ela ser sobrecarregada, com tarefas domésticas, por exemplo, que não necessariamente estejam aliadas à maternidade, né? Enfim, deu. Até gostaria de falar, a Júlia colocou muito bem, né? E também agradecer a Júlia, porque ela foi uma aluna maravilhosa. Só me dá orgulho agora vendo ela falar também. E eu tô acompanhando ela no Instagram, fico muito feliz. Mas enfim, sobre essa questão da sobrecarga da mulher, né? Eu falei ali que eu nunca sofri, mas eu também não sou mãe, né? E sou solteira, né? Então, realmente essa carga ainda não veio sobre mim, mas eu acompanho e eu tenho esse desejo, né? Da maternidade e tudo mais. Eu acompanho as minhas colegas, né? Eu tenho uma colega ali de laboratório que ela teve gêmeos agora. E meu Deus, né, é quase impossível, né, a gente fica pensando assim, a gente já se sente sobrecarregado com a nossa vidinha, imagina ela, né, como mãe de gêmeos, porque a criança, ela demanda mais atenção da mãe, né, é quase inevitável, né, em alguns momentos. Então, é uma luta muito grande. O que eu percebo, assim, é que a mulher, ela tem a oportunidade de fazer tudo que o homem faz, mas para ela se destacar no meio onde ela trabalha e na área dela, ela precisa fazer muito, muito, muito mais do que o homem. Ela precisa ser perfeita e trabalhar muito mais. Então, aí que a gente percebe a injustiça, né? E é por ali que a gente vê que não tem tantos prêmios e destaques para mulheres e tal, porque é desumana a corrida nesse sentido, né? Eu percebo. E quando, na verdade, uma mulher, mãe, seja, né, de um filho só, ou gêmeos, que é, nossa, um desafio enorme também, o que ela precisa é uma rede de apoio, né? Porque se essa mulher que é mãe, ela tem uma rede de apoio, ela consegue passar pela experiência da maternidade de uma forma muito mais leve, consegue ter uma produtividade também em outros aspectos muito melhor,
Mas acontece que quando vem a maternidade, vem essa responsabilidade também única e exclusiva da mulher. Claro que um filho pequeno demanda muito mais da mãe, né? A gente tem que estar ali agarrado no peito e mamando, e é uma experiência linda, maravilhosa, mas se a gente for pensar também, é uma experiência breve, né? A gente não tá falando aí, óbvio que hoje em dia tem mulheres que estendem a amamentação, que optam por um caminho A, B, ou C, ou D, mas enfim, o que eu vejo, assim, e principalmente em relação a essa bandeira da maternidade, é que o fundamental realmente é a rede de apoio, né? Uma mulher mãe com rede de apoio, as coisas fluem muito melhor, né? A gente estava conversando antes de começar a gravação aqui sobre as inspirações de vocês, né? Então eu já sei que antes do programa de hoje foi pedido que cada uma de vocês trouxesse uma mulher na ciência que inspira vocês. Então a gente queria ouvir, de repente, vamos começar pela Júlia. O que tu acha, Júlia? Traz para nós, assim, uma mulher que te inspira na ciência. Vamos lá. Bom, uma mulher que me inspira desde a conservação, principalmente, né, que é uma das áreas que mais me cativa dentro da biologia, né, a botânica, mas também a conservação. E uma mulher que vem me inspirando há alguns anos é a Miriam Prochnow. Miriam, ela é daqui de Santa Catarina. Ela é uma pedagoga e ambientalista, e lá na década de 80, a degradação da Mata Atlântica e toda a consequência que isso estava trazendo para a biodiversidade e para o ser humano, ela fundou, junto com o marido dela, a Premave, que é a Associação de Preservação do Meio Ambiente e da Vida. A Premave hoje é uma das organizações mais importantes de Santa Catarina e do Brasil. Eles trabalham com educação ambiental, pesquisa e reflorestamento. Já produziram e plantaram milhões de mudas de árvores nativas, inclusive espécies seriamente ameaçadas de extinção. Restauraram milhares de hectares. A Miriam também participou da criação de muitas áreas protegidas aqui em Santa Catarina. Escreveu diversos livros sobre temas relacionados à Premave e à Mata Atlântica, e vem trabalhando em temas relacionados à conservação e à mudança climática. Ela é uma mulher que eu admiro muito por todos esses resultados efetivos na conservação em Santa Catarina, e também pela coragem de ter ido em frente em defesa da conservação e da ciência, mesmo sofrendo ameaças fortes. Já vi em algumas entrevistas dela falando que o lema da Premave desde o início era boca no trombone e mão na massa. Ou seja, denunciar, contar o problema e ajudar a resolver aquele problema. É assim que eu vejo ela. Alguém que faz a diferença e ajuda a resolver questões importantes envolvendo conservação. Que legal, Júlia. Que legal, que bacana. É importante a gente saber trazer essas figuras, reconhecer, né, pessoas que estão, de certa forma, próximas da gente, né, estão aqui no estado onde a gente mora, fazendo trabalho super importante. A gente, aqui através dos projetos, aqui da área de projetos do Cicobi Credisul, que a gente já teve a oportunidade de ir até a Premave, de visitar, todo mundo voltou encantado com o trabalho que eles fazem lá, então que bom, obrigada por ter trazido essa referência, viu? E tu, Sinara, conta pra gente quem é a tua cientista inspiração. Bom, então, eu tava aqui refletindo, né, sobre cientista inspiração, e eu tava, assim, pensando se no geral, né, se não fosse para escolher uma mulher, se eu me inspiraria em um homem e tal, que tenha sido famoso e tal. E aí só me vem cientistas mulheres na cabeça. Eu acho que a mulher, ela inspira mais, porque a cientista mulher, ela tem mais sensibilidade para muitos aspectos, né? Ela traz um diferencial muito grande na área onde ela atua, né? Então, a Júlia lembrou bastante, né, da nossa professora ali na Unesc, a professora Vanilde, que me fez, assim, ter várias memórias afetivas da faculdade, e ela com certeza foi uma inspiração. Mas quando eu estava pensando para minha carreira, né, para minha carreira como um todo, como eu fui sempre a professora Vanilde, ela é da botânica, eu nunca fui muito inclinada para botânica, né, mas ela mesmo assim me inspirou bastante. Mas quando eu penso assim para minha área, que era a área
da pesquisa, da biologia molecular, eu sempre tive uma inspiração numa pesquisadora chamada Alicia Kovaltovs. Ela é uma pesquisadora ela atua no Instituto de Química, na USP. Ela hoje deve estar com uns 49, 50 anos, eu fiz uma pesquisa no Google ali, porque ela é muito nova, me chamou muita atenção, que eu encontrei ela num congresso, né, participei de um curso que ela deu, ela trabalha com mitocôndrias e metabolismo oxidativo. Então, ela estuda esse mecanismo específico de morte celular, né? Então, um dos mecanismos que a célula morre, qualquer célula do nosso organismo, é o mecanismo de estresse oxidativo. Ou seja, o oxigênio pode virar um radical livre dentro da célula e levar à morte celular, né? Então, ela estuda especificamente o metabolismo energético, as mitocôndrias. E como a minha vida científica, eu comecei com essa área das mitocôndrias, né, estudando essa organela em específico, quando eu participei de um congresso e eu conheci ela pessoalmente, conversei com ela foi, assim, uma fonte de inspiração muito grande, porque ela, muito nova, ela já tinha, assim, cargos de muita força dentro da USP, né, que é a maior universidade aqui no Brasil. Então, ela fundou também um Instituto Redoxoma, que é um instituto de pesquisa só de metabolismo oxidativo, junto com outras professoras maravilhosas. Ela escreve livros assim mais voltados para a comunidade geral, explicando sobre esses mecanismos de energia, de obtenção de energia, como que as células obtêm energia dos alimentos e como que elas morrem, enfim, né? É uma área bem específica, mas que ela tem essa preocupação em produzir ciência com muita qualidade e também traduzir esse conhecimento para a comunidade geral, né? Então, é uma pesquisadora que me inspira demais, Alicia Kovaltovs. E como é importante, né? Agora eu tô aqui ouvindo vocês duas e pensando como é importante a gente ter essas referências. E quando vocês trazem essas cientistas que inspiram vocês não estão trazendo pessoas distantes, né? Isso me chamou a atenção, assim. Não é aquele ser inalcançável, perfeito, que vive, sei lá, muito longe da gente, né? Vocês estão trazendo mulheres que estão aí, que são jovens, né? Enfim, acho que a Prof. da Premave nem tanto, mas que são mulheres que estão aí ainda na batalha, estão trabalhando e estão próxima de vocês, né? E como é bom a gente ter essas pessoas que nos inspiram perto da gente. Eu acho que isso, na verdade, é o que inspira ainda mais, porque ter essas pessoas próximas que são gente como a gente mostra que nós também, talvez um dia poderemos chegar lá ou em outros lugares, né? Mas lugares importantes de fala e de atuação. Exatamente, né? Pessoas que cresceram e se desenvolveram dentro da nossa realidade, né? Do nosso país, da educação do nosso país, né? Então, tem muita gente boa que inspira mesmo a gente. Vou trazer uns dados aqui para vocês também que eu acho interessante a gente colocar. O Dia das Meninas e Mulheres na Ciência, ele foi definido pela ONU somente em 2015. E a Unesco traz que 30% dos cientistas do mundo são mulheres. Então, a gente ainda está falando de uma desigualdade considerável, né? E eles falam também sobre a redução da desigualdade de gênero, que é um dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU para a Agenda de 2030. Meninas, eu queria agradecer imensamente a participação de vocês, dizer que vocês são mulheres cientistas que inspiram a gente. Tenho certeza que vão inspirar os nossos ouvintes também. Quero agradecer aqui aos meninos que estão encabeçando o Papo de Turma, que é o André e o Felipe, por me convidarem, por estar aqui e vir conversar com duas pessoas tão maravilhosas. E quero deixar o microfone agora aberto para vocês também, para vocês falarem o que vocês quiserem, para vocês se despedirem do nosso ouvinte, para vocês trazerem alguma curiosidade. Fiquem à vontade para a gente poder se despedir de uma forma bem legal. Vou começar, pode ser? Vai lá! Então, Diana, Júlia, foi um prazer estar aqui com vocês, conversando desse tema tão importante, né?
esse momento que a nossa sociedade está vivendo, né, de conscientização, de empatia, de dar valor, né, e reconhecer o valor enfim, de todas as mulheres. Então, meu recadinho aqui para os homens, né, terem mais empatia com as mulheres e reconhecer, né, todas as nossas qualidades, né, e todo o esforço, né, que a gente faz, aquela questão cultural a gente entende que é muito difícil, né, porque é uma questão do machismo que está muito infiltrado, né, na cabeça de muitos meninos, mas eu vejo que essa geração tá mudando, está se transformando, então a gente pede cada vez mais essa lucidez masculina para perceber, né, que a gente tem algumas as dificuldades de nos colocarmos, né, por conta de todo esse poder masculino, né, que a nossa sociedade historicamente, por anos e anos, sempre deu muita força para os homens, né? Então hoje a gente pede um pouquinho de empatia e de espaço também, né? Que legal, Sinara. Sabe que me lembrei agora que esses dias eu estava assistindo uma entrevista com alguém, eu não vou me lembrar, mas eu me lembro que essa pessoa falava que essa luta do espaço das mulheres na sociedade, ela tem que incluir os homens. E eu acho que é isso que tu traz na tua fala, né? A gente precisa incluir os homens nessa pauta. Eles precisam... Porque eu acho que em determinado momento da nossa história, a gente precisava tanto discutir entre nós que a gente acabou também fechando essa discussão entre as mulheres. Mas eu acho que essa discussão ela precisa ser ampliada. A gente precisa incluir os homens nessa discussão, porque eu acho que não adianta, né? O mundo é isso aí, a gente tem que andar junto, né? Exatamente. E não é tratar igual ao homem, né, Diana? A gente tem as nossas diferenças, as particularidades da questão da maternidade, né, que é algo que precisa ser olhado dentro do mercado de trabalho, né, e observado como uma necessidade, né, esse momento da mulher, não como uma falha, né, mas como uma necessidade para o profissional mulher. Até porque só tem um caminho, né? Ainda precisamos dessas reformas, né? Estamos caminhando para isso, eu imagino. Até porque só tem um caminho para chegar nesse planeta, né? Que nós conhecemos, pelo menos, né, Sinara? E é através de nós, mulheres, né? Não vai rolar outro. Exatamente. Se a gente não fizer pela gente, ninguém faz. Não, e tipo, né? Se a gente não engravidar e não tiver filho, não tem mais mundo, gente. Acabou, desculpa informar aí vocês. Já é. Então tá, obrigada, meu amor. E Júlia, fala aí pra gente, deixa tuas considerações finais. Concordo totalmente com tudo que vocês falaram. Acho que todos os problemas, né, envolvendo essa questão do machismo e da falta de oportunidade para mulheres dentro da ciência é algo que vem sendo reflexo da sociedade, e para resolver ele a gente tem que ir na raiz, e tirar esse machismo, né? Diminuir todos esses problemas dentro da nossa sociedade. Não dá para excluir os homens desse processo, com certeza. E, assim, para as mulheres, meninas que estejam ouvindo, eu ainda estou no início da minha carreira, mas pessoas como a Sinara, como eu já falei, mostram que a gente é inteligente, a gente é capaz. O processo nem sempre é fácil, às vezes a gente tem que se esforçar muito mais do que um homem, mas a gente chega lá porque a gente é incrível. É isso. Então, tá, muito bem. Um beijo pra vocês, meninas. Obrigada pelo trabalho que vocês fazem. Muito sucesso pra vocês. A gente ainda quer aplaudir vocês muito, 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 muito. Quero deixar aqui um beijo especial pro nosso ouvinte. E a gente tem spoiler do próximo episódio ou não? Não? Ah, não pode, não tem. Estão me dizendo aqui que não posso contar. Então tá. Gente, esse podcast, Papo de Turma, é uma iniciativa do Cicobi Credisulca, está vinculado aos programas e aos projetos educacionais e sociais da instituição. Então, assim,
Segue lá, @a Turminha do Sulca, que é o nosso programa de educação financeira. Segue lá, @programa Amabio, também nosso programa de educação ambiental, de reflorestamento. Um beijo a todos, um abraço, era isso, até a próxima. E pedido final. Fui lembrada aqui que eu não posso me despedir de vocês, Júlia, Sinara, antes de um pedido muito especial. A gente sempre finaliza o nosso podcast com os convidados pedindo uma música. Então a gente queria que vocês pensassem rapidamente. Não vale pensar muito, não. E que vocês deixassem uma dica de uma música pra gente poder finalizar e começar esse episódio. Vou começar com a Júlia. Vai, Júlia. Uma música. Ai, meu Deus. Uma música pra gente começar esse episódio. Deixa eu pensar. Tem que ser uma música de mulher, né? Pra fazer poderia fazer ser. jus. Poderia ser. Deixa eu pensar. Pode ser a primeira que vier na tua cabeça, não precisa pensar muito, não. Vamos colocar uma Dua Lipa, hein? Pra animar. Muito bem. E aí, Sinara? E uma música pra gente fechar o podcast? Eu escuto muito essa música, eu adoro ela. É uma música bem cult, né? É uma francesa. Zaz, o nome da artista. E a música é Je Vous. É bem animada. E eu acho que combina com o dia. Muito bem. Então tá, um beijo pra vocês, um beijo aos nossos ouvintes e vamos encerrando esse episódio ao som de Zaz. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, Diana. Tchau, Júlia. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur.